a gente, quando começa a remexer nas coisas, é uma loucura, né? Porque você entra em meandros que você não conhece. Eu peguei agora uma entrevista minha para o Abujam, em Provocações, maravilhosas, assim. Acho que foi no final da década de 90, entendeu? E super coerente, super muito próxima do que eu sou hoje, entendeu? Assim, eu acho que é bacana a gente ver que a gente mantém essa linha do tempo com essa coerência, com esse. O Jean foi meu mestre, olha, tá aqui a foto dele. Acredito que isso vai durar, essa tempestade vai durar tanto tempo. Aliás, já tem prenúncios aí, realmente, de alguma mudança, que eu não sei que tipo de mudança vai ser. Mas estamos vivendo uma tragédia, acho que talvez como nunca a gente viveu, porque a inadequação desse senhor que hoje está à frente do governo para ocupar um posto tão importante, principalmente depois dos anos super progressistas que nós tivemos recentemente, né? Eu acho que existe uma desconexão, não é nem um retrocesso, sei lá, é uma regressão mesmo, para um patamar como a gente nunca teve, entendeu? Então, eu acho que esses rumos serão corrigidos, acho que dentro de um tempo muito breve, para que o Brasil possa retomar essa caminhada rumo, vamos dizer, a esse destino que a gente estava prevendo. Eu passei anos da minha vida lutando, né, para fazer com que o Brasil tivesse realmente, ocupasse esse posto de uma nação importante. Chegamos a ser a sexta potência do mundo durante o final do governo Lula e mesmo do governo Dilma. E de repente o que está acontecendo hoje é absolutamente injusto com tudo o que nós conquistamos, né? E você participou também da formulação das políticas culturais do Ministério da Cultura no governo Lula, principalmente, né? Como você avalia as primeiras decisões do governo Bolsonaro na área cultural, a começar pela própria extinção do Ministério da Cultura? Bom, em primeiro lugar, esse governo se instalou sem nenhum projeto, entendeu? Não houve discussão nenhuma. Então eu me lembro que quando nós chegamos ao governo em 2003, com a chegada do Lula ao governo, havia um clamor nacional contra a Lei Rouanet, entendeu? Dizendo que a Lei Rouanet, que tinha sido praticamente o governo Fernando Henrique trabalhou praticamente com a Lei Rouanet. O orçamento direto do governo Fernando Henrique era mínimo. Então, a gente tinha, em primeiro lugar, uma missão de fazer uma reestruturação do Ministério e de fazer com que os recursos diretos para a cultura fossem, vamos dizer, tivessem uma ampliação enorme, para que a gente pudesse cumprir aquele programa que estava previsto no governo, na campanha do governo de Lula em 2002. Mas a gente começou a discutir, então, o primeiro seminário que nós fizemos e que depois se multiplicou. Durante 9 anos, nós fizemos reuniões nacionais sobre o projeto cultural brasileiro, mas especificamente sobre a Lei Rouanet. E chegamos a um projeto chamado Procultura,
que, de uma certa maneira, democratizava e procurava contornar determinadas distorções que todo mundo considerava absolutamente fundamentais que a gente combatesse, que era dessa concentração no Sudeste e que, vamos dizer, a gente se livrasse um pouco do marketing das grandes empresas. Então, metade do dinheiro da Lei Rouanet seria utilizado para editais diretos, ou seja, você concorrendo à Lei Rouanet, você já não precisava mais apelar para as grandes empresas, era já um subsídio estatal, mas direto, entendeu? Pro empreendedor. E a outra parte, que seria a outra metade, seria, vamos dizer, as pessoas poderiam utilizar o mesmo mecanismo da Lei Rouanet, só que com uma pontuação. Quanto mais, vamos dizer, elementos positivos no sentido da acessibilidade, da descentralização, essa pontuação variava. Então, dependendo disso, aí a empresa que empregasse não precisaria investir nenhum percentual, mas de acordo com a pontuação, vamos dizer, de uma certa maneira, a empresa, além de ter o subsídio, ela também teria que fazer uma inversão. Eu teria que também utilizar de recursos diretos, né, do que a gente chama de dinheiro bom, né? Mas agora prevaleceu a visão do artista como um ser que utiliza verbas públicas para finalizar. Uma demonização dos artistas, uma coisa absolutamente injusta. Eu fui presidente da Funarte, os critérios de avaliação da lei são critérios absolutamente democráticos, transparentes, entendeu? O ACNIC, que é o Conselho Nacional de Políticas Estruturais, que trabalha junto com os órgãos do governo, com a Funarte, que faz as avaliações, ela é composta por entidades da sociedade civil. Então, esse filtro é muito grande. A gente tinha um atraso na questão da prestação de contas, porque era um número enorme. Então, inclusive, foram feitas forças-tarefas para você fazer cumprir, porque se você não tiver adimplente, você não pode concorrer. Então, se fazia uma apreciação mais superficial e depois fazia-se uma apreciação mais profunda dessa prestação de contas, entendeu? Então, sempre a lei, ela teve, os desvios sempre foram mínimos, entendeu? Eu não me lembro, tem algumas situações assim, que foram muito criticadas, o caso do Cirque du Soleil, por exemplo, entendeu? Que era uma distorção realmente, mas que foram corrigidas imediatamente, sem que a gente precisasse recorrer ao Congresso, através das instruções normativas. A gente foi fazendo as correções, entendeu? Mas esse projeto Procultura está lá. Esse governo, ele sequer, ele ouviu falar que a Lei Rouanet era isso ou aquilo, essa demonização que foi feita absolutamente sem nenhum critério, a partir de notícias falsas e de falsas informações, entendeu? E fez uma reformulação da lei aí, que é um monstrengo, entendeu? Como você pensa que os artistas devem se articular em relação a esse quadro? Você vê uma mobilização da classe artística? Olha, eu estou começando a ver uma mobilização, vamos dizer, mais consistente. Eu acho que nós precisaríamos fazer... A gente tem sido bombardeado diariamente com esse noticiário e com notícias, às vezes até nem tudo tão consumado, porque tem que passar pelo Congresso e tudo, mas com relação ao financiamento da produção audiovisual, com relação à Lei Rouanet, mas com relação ao patrimônio, ou seja, uma série de medidas que têm sido feitas no sentido de... É quase como se fosse uma punição pelo fato da classe artística sempre manter uma posição crítica sobre qualquer governo que seja, entendeu? O governo Lula, quando se instala, existia uma série de questionamentos e uma série de cobranças, porque toda essa questão da institucionalização do projeto cultural brasileiro sempre foi uma luta que todos nós tivemos e que sempre nós tivemos dificuldades em fazer isso tramitar. Mesmo em governos, como a gente avançou muito, onde a gente teve uma grande, vamos dizer,
consolidação e institucionalização de determinadas políticas públicas, entendeu? A gente sabe que a gente precisaria avançar mais. O Fundo Soberano, por exemplo, do pré-sal, disponibilizaria para a cultura recursos em ordem de trilhão, entendeu? E a gente diz o que aconteceu com o Fundo Soberano? Não se sabe, entendeu? Tudo ficou muito nublado. Já desde o governo Temer, não é só desse governo Bolsonaro, não, entendeu? Desde o golpe contra a presidenta Dilma, já isso se instalou no Brasil de uma forma absurda, entendeu? E o que lhe inspira a figura de Jair Bolsonaro? Eu acho uma figura absolutamente patética, porque ele jamais, vamos dizer, conscientemente, eu acho que as pessoas votariam num candidato que durante 28 anos foi deputado e não apresentou um projeto para o Rio de Janeiro, entendeu? E que tinha lá um patrimônio reunido de não sei quantos milhões e que tem sempre se manifestado de uma forma, vamos dizer, absolutamente fora dos padrões, né? Isso não era só uma questão de direita, eram manifestações de extrema direita, negando o fato de ter havido um golpe em 64, sendo favorável à tortura, essa questão do porte de armas, que hoje está aí, de uma certa maneira, chocando a população brasileira. Então, eu acho que, num outro momento, sem essa grande mobilização nacional que foi feita aí, os grandes meios de comunicação tiveram uma responsabilidade enorme e nefasta, entendeu? De demonização do Partido dos Trabalhadores e fazer com que, de repente, se acreditasse que ele teria, por dizer, condições de ombrear com um candidato como Fernando Haddad, que tinha toda uma folha de serviços aí prestados para a sociedade brasileira a partir do que ele fez no Ministério da Educação, que foi uma gestão brilhante, e uma gestão brilhante aqui na Prefeitura de São Paulo, entendeu? E com um projeto consistente, entendeu? Então eu acho que a chegada dele ao poder se deveu a um fake, uma fraude eleitoral terrível, entendeu? Então a gente está pagando um preço muito alto por isso. Essa subserviência à política americana, hegemônica, entendeu? Essas manifestações internacionais desse senhor, presidente, são terríveis. Eu acho que, mas por isso mesmo eu acredito que uma correção de rumo tem que ser feita. Não sei que tipo de... Eu acho que a gente não pode incorrer mais uma vez numa coisa que seja uma, vamos dizer, fora da curva, entendeu? Se for tomada alguma medida, não pode ser golpe, não pode ser, tem que ser alguma coisa muito estruturada e que tenha um caráter no sentido de correção de rumos, entendeu? Eleição. Na verdade é isso que eu queria, uma nova eleição com candidatos realmente que estejam à altura desse cargo. Você vai celebrar seus 80 anos com a peça Visitando o Sr. Green, do Jeff Barron, né? Você consegue apontar seus pontos de identificação com esse personagem? São 5 anos, esse ano é o 5º ano de Visitando o Sr. Green. Quando eu estava no Ministério da Cultura, eu fui convidado pelo produtor da montagem do Paulo Altran para fazer uma remontagem. O Paulo já tinha falecido e tudo, e ele queria remontar o Sr. Green porque acreditava muito no texto e achava que eu era a pessoa escolhida para fazer. Naquela época eu estava muito comprometido com os meus projetos dentro do Ministério da Cultura, eu não tinha como assumir isso, porque eu não teria como fazer teatro naquela época. Eu estava muito envolvido com a institucionalização, implementação do Plano Nacional de Cultura e tudo, então eu fiquei com aquilo guardado e ele falou assim, então não vou montar com ninguém.
Quando eu deixei o Ministério, eu fiz uma novela, Flor do Caribe, que me ocupou durante um ano, e em seguida eu me dediquei ao trabalho de conseguir os direitos do Visitando o Sr. Green para montar em 2015, entendeu? E então foi uma escolha muito pensada, por uma série de motivos. Primeiro, porque eu me identifiquei profundamente com aquele personagem, eu tenho uma vivência bastante profunda, vamos dizer, de toda a cultura judaica, porque fui casado com uma judia, meus filhos são judeus, cresci no meio de uma comunidade judaica em Santos, em plena Segunda Guerra Mundial, e o meu sogro morou comigo, foi uma fonte de inspiração muito grande, tanto que a kippá que eu uso, o talit e o livro de rezas eram pessoais dele, entendeu? É uma homenagem que eu faço a ele no sentido de justamente falar sobre esse personagem que era ao contrário dele, porque quando eu casei, ele foi um homem extremamente generoso, apesar de ser filho de rabino e tudo, ele não fez nenhuma, vamos dizer, restrição. Ele pediu apenas que os meninos, se nascessem homens, meus filhos, que fossem circuncisados, entendeu? Então isso eu falei, não tem problema nenhum, e com isso eu tive uma convivência com ele maravilhosa até o final da vida dele, e aprendi um pouco dessa, vamos dizer, sistemática e dessa cultura que está muito presente na obra. Embora o Jeff Barron fale assim, essa peça não é uma peça para judeus, é uma peça para todo mundo. É uma peça que ela fala sobre intolerância, entendeu? Então isso pode acontecer. Por acaso acontece dentro da comunidade judaica, mas a questão da intolerância, e aí eu acho que até do momento que ele escreveu a peça para hoje, eu acho que essa questão da intolerância hoje se tornou uma questão muito mais abrangente, muito mais aguda, né? Agora você reestreia essa peça no dia 31 de maio, né, no Teatro Renaissance. Isso. E depois você leva essa peça para Moscou. Pois Como é que vai acontecer nesse período em Moscou? Pois é, olha, você veja, são essas coisas que confluem e que, de uma certa maneira, são muito gratas para um artista, entendeu? Eu, durante o meu período no Ministério da Cultura, eu estive em Moscou para a comemoração dos 150 anos do Tchekhov, do autor. E a peça que eu estreiei em teatro foi um Tchekhov, o Urso, entendeu? E então eu, como presidente da FUNARTE, fui convidado para representar o Brasil, mas ao mesmo tempo falar como artista e como ator, falando sobre o universo do Tchekhov. Estive em Moscou em 2010, assim, absolutamente fascinado, uma cidade culturalmente muito intensa, durante um festival que reuniu grandes personalidades do mundo cultural, do mundo inteiro, que vieram ali prestar suas homenagens ao Tchekhov. Estive na casa do Tchekhov e conheci o Valery Shadrin, que é o organizador desse festival Tchekhov de teatro em Moscou, que é um dos festivais mais importantes do mundo. Recentemente, quando eu estava fazendo a peça, em 2018, o Valery, ele veio como convidado da MIT aqui, e a Helena Vassina, que é a catedrática de russo aqui na USP, ela me disse, olha, o Valery está aqui no Brasil, está aqui em São Paulo, e ele gostaria de te encontrar. Eu falei, ai, que coisa maravilhosa, eu estou fazendo um espetáculo, se ele puder vir me ver, será uma honra. Então, no último dia, ele veio me ver, antes de ir embora. Imagine que ele, às 7 horas da noite, viu o meu espetáculo, ele voltou para o hotel, pegou as malas e foi para o aeroporto, entendeu? Então eu fiquei muito feliz, mas ele não fala português, e então era muito mais um convite para ele ver um trabalho meu como ator e tal. E quando terminou o espetáculo, nós fomos lá falar com ele, ele estava absolutamente apaixonado pelo trabalho, entendeu? E comovido, tanto que nós temos até uma gravação dessa
Ele deu uma entrevista pra gente. E ele fez o convite nessa circunstância. E ele fez nessas circunstâncias e falou assim: eu já sei até o teatro em que você vai se apresentar, que é o Teatro Mayakovsky. Você vai fazer 3 apresentações. O que me pareceu extremamente grato, porque você veja, eu sei que a comunidade judaica em Moscou é uma comunidade muito presente, entendeu? Essa questão da cultura judaica, dentro da cultura russa, ela tem um peso forte, particularmente em Moscou. Eu sei que é uma cidade que tem uma tradição cultural, principalmente com relação à comunidade judaica, mas também trata da questão de gênero. Entendeu? Que lá é meio tabu. E eu fiquei muito impressionado porque o Valeri é um homem absolutamente integrado dentro do universo político da União Soviética, então da Rússia, né? Não da União Soviética, da Rússia. E então ele achou que era importante, de repente, também que Moscou tivesse um contato com essa temática e com essa peça. O Jeff Barron, que é o autor, falou: nossa, mas eu já tentei, já tinham tentado fazer essa peça em Moscou, não tinham conseguido. Então também tem um lado aí também de enfrentamento, e é por isso que eu digo que a cultura sempre tem esse papel de enfrentamento e de abrir essas portas, entendeu? Agora, Sérgio, você tem uma presença no teatro brasileiro maior do que no cinema e na televisão, embora você tenha um personagem muito marcante na TV, né, que é o tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso. Agora, qual é a singularidade da experiência do ator, do teatro, o que lhe comove ainda nesse ofício? Olha, o teatro para mim sempre foi, vamos dizer, o meu espaço. O espaço do ator é o espaço do teatro. E toda a minha mobilização na minha vida se deu em função de ser um ator de teatro. Como o Paulo Otran dizia em Liberdade, sou um homem de teatro, sempre serei um homem de teatro, entendeu? E ele falava sempre também de viver e morrer para pequenas multidões, né? Exatamente, essa coisa desse contato direto com as pessoas, entendeu? Que eu acredito profundamente que o teatro permanece intacto e permanece firme e permanece com essa intensidade durante 2000 anos do teatro ocidental, justamente porque ele não prescinde justamente desse contato direto com as pessoas, entendeu? Eu tenho uma carreira até consolidada dentro da televisão. Eu fiz o Eugênio do Vale Tudo, eu fiz Agosto, então, mas o teatro são mais de 80 peças como ator. Novelas 30 e poucas, entendeu? Filmes são 40 e poucos, entendeu? Então, a minha carreira, tudo isso está, de uma certa maneira, se interligado e conectado, mas, na verdade, a minha plataforma são justamente essas tábuas do Molière, entendeu? Que o Molière falava de você pisar as tábuas do teatro, né? Agora você também tem um personagem que é importante dentro do Bandido da Luz Vermelha, que é um filme referencial, né, do cinema brasileiro, de 68, do Rogério Sganzella. Exato. Qual é a memória que você tem da gravação desse filme? Você tem uma cena dentro de um táxi, né? E é um filme muito importante para o cinema marginal, né? O dito cinema marginal. É verdade. Qual é a memória que você tem dessa? Eu vou contar uma historinha bonita. Eu fui um cinéfilo, sempre fui, continuo sendo, né? Eu vejo uma média de 8, 10 filmes por semana, quando eu posso, às vezes menos, mas eu vejo muito cinema. Durante o período do Ministério, por exemplo, eu quase morri porque eu não conseguia ver cinema. Mas toda a minha formação era de cineclubista, entendeu? Então eu queria ser diretor de cinema, e o meu modelo era o Eisenstein, o cineasta russo, né? Mas acontece que o caminho do teatro, o teatro me puxou tanto, e eu fui ser ator, e o primeiro trabalho de cinema, eu estava no Rio de Janeiro, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma comédia popular com Costinha, que chamava-se Nudista à Força. Eu falei, pois é, eu praticamente estou negando todo o meu passado de cineclubista para fazer um filme assim de comunicação popular, absolutamente feito quase como na Atlântida, inclusive com um dos diretores, que era clássico ali, daquele cinema mesmo, né? Então,
eu falei, meu, agora eu estou me devendo fazer uma coisa que tenha essa intensidade e esse papel, vamos dizer de um cinema cultural, né? E aí, eu fazendo curso para dirigente de cineclubes em 98, eu conheci o Rogério Sganzella. E o Rogério, então, estava começando a filmar, e eu estava fazendo a navalha que eu fazia o Veludo, que era o homossexual do Plínio Marcos, entendeu? E o Rogério falou assim, eu tenho um homossexual que é um personagem muito pequeno também, como o Veludo, é episódico dentro do contexto do Bandido da Luz Vermelha, mas eu queria que você fizesse. Então, num domingo, entendeu? Nós fomos, não tinha texto, o texto foi criado por nós naquele momento, entendeu? Então só tinha a ideia. Paulo Vilaça também fazia a navalha comigo, entendeu? Nós saímos de manhã cedo com o Rogério. O Rogério passou de carro aqui, com câmeras e tudo e tal, e fomos para as portas municipal para começar a elaborar essa cena, entendeu? E foi uma cena que nasceu no set, entendeu? E ele falou, mas o que eu... Ele falou assim, você vai ter que dar uma cantada do Bandido da Luz Vermelha. E eu falei, mas como a cantada? Eu não sei, você que sabe, entendeu? Aí eu resolvi dar uma receita de pudim de maracujá para seduzir o bandido para ir para o meu apartamento. E é uma receita surrealista, absolutamente surreal, entendeu? E foi maravilhoso, porque tinha um frescor e tudo aquilo foi criado dentro do laboratório que eu já tinha, do Veludo, entendeu? E o Paulo também era o cafetão o Paulo Vilaça era o cafetão da navalha, entendeu? Então, era o ator com quem eu contracenava à noite. Eu saí de lá, vim para casa, tomei um banho e entrei em cena fazendo Veludo, entendeu? Então, foi uma coisa indescritível, foi maravilhoso.